Fazer a bainha, ter para os alfinetes, costureira ou modista, são expressões ligadas à arte da agulha e do dedal. E qual o propósito desta introdução, perguntar-se-á? É que hoje vou ter comigo um casal de artistas e se podemos moldar uma conversa como ele molda o barro, também podemos alinhavar um diálogo com ambos. Tenho comigo Salete Afonso e João Robalo, um casal de artistas que hoje pretendemos conhecer um pouco melhor. Sejam bem-vindos e obrigada pela vossa presença aqui na Beira Baixa TV. Obrigada a nós Vamos também. começar por ti, Salete. A modista entende mais de moda e tendências, como o próprio nome indica. Ela dá conselhos úteis para os clientes, segundo o que está em voga, e valoriza sempre a morfologia do corpo. Faz toda a diferença vestir uma roupa que ninguém vai ter e que cai no corpo como uma luva. Isto é fundamental. Portanto, em vez de eu ir à boutique comprar um vestido, tu fazes um vestido só para mim. Fazer um vestido ao corpo da pessoa é sempre diferente, cai de uma maneira diferente, não é? É adaptado. Fica ali mesmo no ponto. Salete, para além da tua profissão, que já lá vamos, tu sempre, que é uma arte, a arte da costura é uma arte. É uma arte. Sempre foste ligada a outras artes, sempre foste uma pessoa muito interventiva na cidade, fizeste parte da orquestra típica, do cancioneiro da Beira Baixa, do musicalbi, do Orfeão também. Do Orfeão. Portanto, a arte para ti também te alimenta. Da Rádio Juventude também, contigo. Exatamente, também estiveste nos primórdios da Rádio Juventude. Exatamente. Portanto, és uma pessoa muito interessada e muito interessada na cultura e interventiva na cidade. Sempre, aliás, como há bocado estavas a dizer, eu comecei a aprender a costura ainda na escola primária. Portanto, naquela altura, as pessoas, as mães, não é? Punham as meninas a aprender, porque não podiam andar na rua a brincar, e então ia tudo aprender uma profissão. E eu fui aprender a costura. E ainda nessa fase, portanto, entrei para a orquestra típica. Coincidiu tudo, mais ou menos? Foi tudo mais ou menos uma sequência, então. Exatamente. Levei tudo de seguida. E depois veio a seguir o cancioneiro também. O cancioneiro, aliás, o cancioneiro foi criado na própria estrutura da Orquestra Típica Albicastrense. Onde tu também dançavas com o teu fato eu também dançava, como eu, que fui eu que o fiz. Exatamente. Por isso é que és costureira, não é? Aliás, fizeste muitos outros fatos também da orquestra. Sim, e fatos de espetáculo também. Houve uma altura que eu é que estava encarregue dos trajes na orquestra. Portanto, fazíamos a recolha. Exatamente. Tem que normalmente fazer a recolha era feita... por exemplo, o Dr. Lobo passava-me livros até do Jaime Lopes Dias, onde se falava da maneira da vida do campo, dos trajes, e eu baseava-me muito nessa informação para depois fazer os trajes referentes à Beira Baixa. E também porque nós cantávamos e dançávamos a Beira Baixa. Chegaste a ir às aldeias à procura de... Sim. Por exemplo, eu fiz um traje para o rancho das Sarnadas, que, portanto, a senhora que estava encarregue do rancho, que fazia parte da organização, trouxe-me alguns que eram bastante antigos, que havia um senhor lá nas Sarnadas que tinha trajes antigos e emprestou-lhe, e depois eu acabei por fazer uma réplica exatamente desses trajes para o rancho, sim. Bom, estamos a falar da tua arte, mas ao teu lado está o João Robalo, o teu companheiro. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi, João? Por acaso foi um encontro engraçado. Nas docas, aqui em Castelo Branco. Foi uma amiga nossa que nos apresentou. Exato. E depois a gente nessa altura ele ia fazer anos. E a gente começou a falar. Fazemos os 2 anos no mesmo mês, embora em dias diferentes. E a conversa também começou por aí. Já foi aí que a gente acabou por achar piada. Sermos no mesmo mês. Exatamente. E depois vivem até hoje, já lá vão quantos anos? Já lá vão uns bons anos, sim. 19 anos. Vês? Ele sabe, Salete. Eu não sou muito boa para datas, sinceramente. Datas não é comigo. Vocês trabalham juntos no mesmo ateliê. Portanto, de acordo com um estudo feito pela Universidade do Estado de Utah, nos Estados Unidos,
o índice de felicidade e satisfação profissional de casais que trabalham na mesma empresa, neste caso no mesmo espaço, é 2 vezes maior quando comparado com os casais que não convivem no mesmo ambiente profissional. Vocês sentem isso? É fácil trabalhar por isso? Às vezes estão tanto tempo Sim, juntos mas é preciso ver uma coisa. Nós temos o ateliê em conjunto e o João dá lá as aulas de pintura e de cerâmica, mas durante a semana sou eu que estou no ateliê. O João só costuma estar nos sábados, mas depois o resto de tudo, fazemos tudo em conjunto, não é? Eu, por exemplo, faço a parte das relações públicas. Claro. Eu acabo por estar mais nos ateliês em Alcaíns. Também tens alunos, tens que dar aulas também. Tenho os alunos. Sim. Estás mais focado noutras coisas. Estou no outro lado. Acabo E por depois não. ele faz Ela a está parte sempre na loja, criativa, depois, a parte criativa que é com ele, não é? Eu não tenho, nesse aspecto, trabalhamos artes diferentes, não é? Sim, mas tem tudo a ver com a criatividade. Mas portanto, tem tudo a ver com a dele. criatividade, exatamente. O João passa mais tempo nos ateliês em Alcaíns, porque fazer esculturas ou fazer pinturas ou até os restauros precisa de um espaço próprio para fazer essas coisas, não é? Portanto, no ateliê, o tempo que estamos mais juntos é no sábado, praticamente. Nós não vamos, eu vou já adiantar aqui, não vamos falar ainda muito do João, vamos ter aqui só uma conversa, porque futuramente iremos ao ateliê ou a um deles fazer um trabalho mais profundo contigo, João. Já tínhamos falado nisso. Sim, sim. Salete, achas que as modistas ou as costureiras estão a regressar, estão a ter cada vez mais importância? Neste momento é assim, eu agora falando aqui da nossa região, Castelo Branco, não é? Mas costureiras há muitas, modistas é que não há muitas. Exatamente. Porque uma costureira é muito diferente de uma modista. Enquanto a costureira baseia-se mais à base dos arranjos. Não é? Sim, as bainhas, os fechos. Por exemplo, há muita gente que andou a aprender a costura, tal como eu também, que neste momento de aflição, não é? Porque o país não está fácil, as coisas não estão fáceis, e há muita gente que se aproveita desse saber fazer para ganhar mais algum dinheiro, não é? Portanto, a costura, de facto, expandiu-se bastante. Agora, a nível de modista, de fazer fatos por medida e assim, não há muito em Castelo Branco. E isso é naquilo que eu... É onde tu te sentes melhor, é isso que tu mais gostas. É onde eu me sinto melhor e é aquilo que eu gosto mais de fazer, portanto, que é criar... Mais de ser modista, é a parte da criatividade. Por além da costureira. Exatamente. Portanto, João, o teu início de carreira já é conhecido, com o tal São João? Presépio. Ao presépio, exatamente. A partir daí foi sempre a subir na arte, na criação da arte. Depois, que peças importantes é que tu te lembras de teres feito? Assim, eu entre os meus 7 anos fiz um presépio na escola primária, era em concurso, era ali próximo do Natal, e acabei por ser ali vencedor do primeiro prémio do presépio. Portanto, isso traçou o rumo da tua vida? Sim, até porque a gente não havia o barro, como hoje há, em sacos de barro. Eu tinha de ir para o campo à procura de barro para poder moldar. Porque hoje em dia já vem... Já vais à drogaria e compras o barro, não é? Não, não é bem assim. Eu compro numa empresa. Pronto. Então explica lá esse processo. E já vem sem empresas, já para trabalhar com as crianças, podem meter na boca, não há problemas. É um barro já tratado e sem empresa. Naquela altura nós tínhamos que ir para o campo a ver do barro, era cavar, trazer em sacos, depois escrivar em casa, amassar e passado 3 ou 4 dias é que se podia começar a trabalhar, a moldar o barro. Naquela altura não tinha forno, pois, que é sim, a porque mufla, hoje em dia, a mufla, não é? É preciso o forno para isto ir a altas temperaturas, porque as cerâmicas, só mesmo assim o barro vai a uma temperatura, quando depois a peça é vidrada e já mais desenvolvida, vai novamente ao forno e daí até o vidrado, e ao sair do forno já não é o barro, é uma cerâmica, é considerado uma cerâmica. Naquela altura eu não tinha isso. Portanto, cozia no forno do fogão, às vezes
acendi o lume. Também tive a oportunidade eu estive na França, o meu pai fazia brique, na altura, lá na França, e o brique é barro, é tijolo, e tinha naqueles fornos industriais muito grandes, com 500 metros de comprimento, era uma coisa monstruosa, e tinham que lá andar com cavaletes, e acabei também por aprender a fazer aqueles fornos. E depois, mais tarde, acabei por fazer um forno manual para mim. Eu tinha um forno, era manual, trabalhava muito bem e conseguia, através de ver aquele grande, e desenvolvi aquele forno para mim. E ali já tinha algumas peças também, já com uma temperatura boa. Portanto, e neste momento tu és um artista certificado, Sim, assim que se diz? sim. Portanto, isso também não é para todos. O que é preciso para se chegar aí? Para chegar aí é preciso muito, é preciso andar muito, é preciso saber, é preciso muito talento e saber brincar com, como diz o meu amigo Manuel Cargaleiro, um bom ceramista tem que saber lidar com o fogo e o fogo tem que saber lidar com o que nós fazemos para pôr no forno e o que vai sair de lá. Porque nós metemos uma peça com uma tonalidade e ela vai-nos vir mais rica e colorida, e como a gente quer. E é preciso saber trabalhar também muito bem o fogo. Ser ceramista não é só ser ceramista. Uma pessoa que pinta um azulejo, que faça qualquer coisa, e diz que é ceramista, não é ceramista. Um ceramista tem que saber fazer tudo. Tem que saber mexer nos fornos, tem que saber as temperaturas deles, tem que saber as temperaturas que as peças devem ter, e os vidrados, e as tintas de alto fogo, e os cristais, e tem que saber essas coisas todas. E às vezes, muitos ceramistas também não sabem nessas coisas. Portanto, um bom ceramista tem que saber... Tem essas características isso todas. mesmo. Mas... tem que saber brincar com o fogo, e o fogo tem que... respeitá-lo e nós sabermos o que nos vai de lá sair sem estragar a peça. Pois, quando vai para o forno, já sabes o que é que poderás contar quando sair de lá. Sim, eu já sei o que vai de lá sair. O resultado final. Sim. João, depois há outra tua parte, que é a parte do pintor. Sim. E tu pintaste já alguns murais. Sim. Como é que isso se faz? Faz-me confusão. Como é que numa tela tão grande nasce uma obra de arte como se fosse num papel? Para mim, é assim, cada artista tem o seu... Eu, quando faço uma pintura pequena e que seja criada por mim, eu já sei o que vou lá fazer, não é? E antes de eu começar, antes de executar esse trabalho, eu tenho que o ter no cérebro, primeiro. É o primeiro passo, é tê-lo no cérebro e passá-lo para o papel, ou para a tela, ou para a parede. O mural é a mesma coisa. Eu gosto de criar um mural. Eu tenho muitos murais particulares. Quando vou fazer um mural, vou pensar primeiro nele, vou fixá-lo no cérebro, depois vou desenvolvê-lo ao tamanho que eu quiser. Pronto, o mural já é uma coisa maior, não é? E tem de... e requer mais material. Outras características, já. Sim. Tem que ter andaimes também, esse tipo de material para... Para a gente subir, para Aquele mural em Escalos foi uma homenagem? Às bordadeiras de Escalos de Cima. Porquê é que fazes uma homenagem às bordadeiras? Porque eu de criança, eu vivia muito com as bordadeiras e depois aprendi como elas faziam no bordado, os desenhos. Eu era criança e nessa altura havia senhoras que também me pediam para eu, como eu já era artista, para criar desenhos para elas, do bordado de Castelo Branco. E eu comecei a desenvolver painéis para elas bordarem, colchas, naprons e várias coisas, até vestuário. Portanto, criaste ali, havia ali um núcleo de senhoras para as quais tu trabalhavas. Sim, este mural dos Escalos foi uma homenagem a essas. E eu quis fazer como lidei muito com elas, achei que elas mereciam uma coisa em grande para elas nos Escalos de Cima. Quantos murais tens neste momento? Aquele foi o público, aquele foi o primeiro, mas murais, não sei.
Eu tenho muitos particulares, tanto em vivendas no interior como no exterior. Até tenho clientes que já têm 2, bem grandes, até particulares. Tenho até uns clientes com 2 já e é para fazer o terceiro, e que eu acho piada. Depois também fiz em bordéus, já há muitos anos, em piscinas, quartos, salas. Tenho para fazer agora numa sala também. Portanto, há uma panóplia de trabalhos espalhados por aí. Mas, sim, como eu disse, todo vamos lado. deixar essas histórias para um dia, daqui a uns dias, em que iremos ao teu ateliê e falaremos melhor nisso. Salete, tu estás, digamos assim, no backstage do João. Estás por trás de tudo isto e funcionas como uma relações públicas. Como é que chega uma encomenda? Eu é que como é que faço chega a ao parte João? logística, Pois. orçamentos, a divulgação, pronto, porque o João lá está para criar estas coisas, não se pode agarrar à escrita, nem, não é nem fazer orçamento. Ele é que faz os orçamentos, não é? Mas eu é que os passo para o papel e é que os envio para os clientes. E faz. Pronto, essa parte da gestão de clientes e assim a maior parte das vezes é passada por mim. Eu conheço primeiro os clientes do que o João, porque eles vão à loja, não é? Lá no ateliê que eles vão ter connosco. Eu faço mais ou menos o apanhado daquilo que o cliente quer, ou como é que quer, ou como é que não quer. Depois, entretanto, o João vai ver o espaço, vai ver o que é que fica bem. Ele acaba sempre por dar uma opinião, uma visão diferente. Uma visão diferente das coisas, que a pessoa depois disse, realmente eu não tinha pensado nisso e o João tem razão. Porque o João olha para aquilo e diz assim, isto aqui não pode ser assim. Tem que ser assim, ou porque isto não fica bem, vai-se estragar, ou porque... Portanto, no fundo, és também um grande apoio. Exato. Essa parte, esse intercâmbio sou eu que faço. Como é que, se eu quiser um quadro, como é que eu chego ao João, como é que eu encomendo um quadro? A um mural? Como é que então, isso é muito fácil. Nós temos o ateliê ali no Largo do Espírito Santo, que é facílimo de encontrar, está na zona histórica. Temos as nossas páginas, temos a página do Facebook, que muita gente também nos contacta através da página, porque temos o número de telefone, temos a direção, e outras pessoas até são enviadas por outras pessoas, por exemplo. O João, neste momento... Pois é, a publicidade do boca a boca. Exatamente. Essa parte também é importantíssima. Exato. Porque é assim, há muitas pessoas que já têm trabalho do João, que depois alguém lhe diz, olha, o João é a pessoa indicada para te fazer isso. E vão ter com ele e conversam e chegam a acordo sobre aquilo que... Portanto, o boca a boca é sempre muito importante. E, no fundo, tu já vais percebendo um bocadinho da arte do João para fazer todo esse trabalho. Tenho aprendido muito com o João. Mas é engraçado que ainda hoje é assim, as pessoas às vezes dizem, tu já sabes tudo. O João, cada obra que ele faz, ele consegue me surpreender. Porque há coisas que eu digo assim, será que ele consegue fazer isto? E depois, quando vejo as coisas, até eu própria, já depois de tantos anos, fico completamente maravilhada. Salete, tu vivendo com um artista, há momentos em que os artistas têm quebras de humor, de angústias. Mas isso, eu acho que isso nem só os artistas, nós somos todos assim um bocadinho. Sim. Porque há dias que nós estamos bem, mas se calhar o artista mais porque não consegue chegar às vezes àquilo que pretende. O João encontra-se muitas vezes nesse... Eu acho que o João trabalha muito. E eu digo-lhe muitas vezes que ele tem que parar um bocado porque ele está sempre a trabalhar. Eu nunca ouvi o bocadinho que ele está sossegado, é quando está a jantar, ou depois do jantar sentamos ali um bocado a ver televisão, é o bocadinho que ele está sossegado. Porque fora daí está sempre a trabalhar. E tu também trabalhas muito. E eu também trabalho muito. Que obras de arte na tua área é que já fizeste? Uma peça que tenha ficado... Olha, é assim, uma peça, eu já fiz tantas, que realmente isto ao longo de tantos anos é difícil. Mas, por exemplo, sim, nós já fizemos o desfile na Praça Cargaleiro, que o João fez aquela apresentação
A Cristina das teve. máscaras. Sim. Portanto, isso Quando também fez. é o E conhecimento. eu fiz a parte, pronto, eu fiz a parte da O facto de se portanto, vocês da se roupa. conhecerem tão bem também contribuiu para esse espetáculo, para essa apresentação ser Exato. Sim. um sucesso. Foi um sucesso e ainda hoje as pessoas nos dizem que temos que continuar a fazer aquele tipo de trabalho. Mas, por exemplo, um outro que também me marcou foi quando, lá está, eu há bocado estava a falar no rancho das Charnadas de Rodão, que eles tinham, portanto, quando se formaram, eles tinham um tipo de traje que eram todos iguais. Não eram muito definidos. Pois. Exatamente. E é o normal do início do exatamente. E depois, então, quando foram ter comigo para eu fazer aquele fato, eu acabei por criar todos os trajes do rancho, praticamente. Eles só deixaram um traje antigo, portanto, eles quiseram entrar também na Federação de Folclore e assim, portanto, tinham que obedecer a certas regras. E, entretanto, eu acabei por fazer os trajes todos, até alguns de homem também fiz. Portanto, esse trabalho deu-me imenso gozo, porque foi preciso uma investigação muito grande para fazer, porque é assim, o traje regional, ou o traje popular, o nosso país tem milhares ranchos variedíssimos folclore, variedíssimos ranchos regiões folclóricos, muito diferentes. Mas de zona para zona eles são completamente diferentes. Portanto, os do Minho não têm nada a ver com os da Beira Baixa. E então, é assim, nós na Beira Baixa o traje é um traje pobre. Nós não temos trajes de pessoas ricas, porque são zonas do interior onde as pessoas, a maior parte delas trabalhavam no campo. Daí que investigar essa parte e fazer os trajes adequados àquela região dá um trabalho interessante também. Tem que se investigar, e isso é uma coisa que me dá muito prazer fazer, porque também aprendo um bocado das nossas tradições e da riqueza da nossa região. E também tenho feito alguns medievais. Por causa também, da feira. Por causa das feiras e assim. Tudo isso exige investigação. Sim, porque depois isso tem que ser tudo adequado à época. Não posso chegar ali, não me podem trazer uma peça de tecido e eu fazer uma coisa qualquer. Não, isso posso fazer até para uma cliente, não é? Mas mesmo até para as clientes, quando faço um vestido, ou um fato, ou um casaco, eu faço sempre uma peça adequada ao corpo da pessoa, à idade da pessoa, à maneira de ser da pessoa. E no fim acho que o resultado é sempre gratificante. Sim. Salete, como falámos há pouco, tu fizeste parte da Orquestra Típica Castrense. Não foste das primeiras, mas foste uma pessoa muito influente. Tiveste lá muitos anos na orquestra. Sim, estive bastantes anos, fiz parte da direção também. Quando eu fui para a orquestra, era uma miúda praticamente, andava a estudar, sim. E então, na altura em que eu fui, portanto, o Dr. Lobo era o presidente. E porquê é que vais? Olha, eu vou porque é assim, tu sabes que os amigos influenciam-nos sempre nestas escolhas. Tal como tu me influenciaste para ir para a Rádio Juventude, houve amigos meus que me influenciaram para ir para a Orquestra Típica. E depois influenciaste-me tu a mim para ir para a Orquestra. Exatamente, estás a ver, isto é um ciclo. É um ciclo, exato. Portanto, eu depois acabei por te levar a ti para a orquestra e fizemos ali um grupo que de facto era... Muito interessante, exatamente. Pronto, éramos os invencíveis, como eu costumo dizer, porque andávamos sempre todos para todo o lado. Portanto, além dos ensaios, que nós tínhamos os ensaios todas as sextas-feiras, depois tínhamos as atuações. Nas atuações corríamos o país praticamente todo, com as nossas canções da Beira Baixa, onde todos fazíamos sempre um brilharete. Acabávamos sempre com a canção do Castelo Branco, que era cantada ou pelo Zé Carrega, ou pelo Dr. Pinto Lobo.
O Dr. Pinto Lobo era as saudades da... A Maria Faia. Era a Maria Faia. Agora também me confundiste aqui um bocado por causa das saudades da Beira, que era a canção Castelo Branco. Portanto, estas duas músicas finalizavam sempre as nossas atuações e levavam as pessoas ao rubro. Mas, para além das atuações e dos ensaios e assim, eu acho que dentro da Orquestra Típica criámos uma camaradagem enorme e tínhamos aliás, tínhamos duas pessoas que eram um elo de ligação entre todos os constituintes da Orquestra Típica, que era o Dr. Lobo, como eu já há pouco disse, e era o Sr. Salvado. O Sr. Salvado depois com o cancioneiro. O Sr. Salvado na Orquestra Típica também. Sim. Posteriormente fez-se o cancioneiro, o cancioneiro é que foi criado, portanto, dentro da orquestra, e o orientador era o Sr. Salvado. As canções e as danças eram recolhidas por ele e por Dr. Lobo, que andavam de terra em terra nas aldeias a fazer a recolha das... caminhos. Exatamente. E depois, eles, por exemplo, acho que o Dr. Lobo que levava o gravador e ensaiavam, gravavam as músicas e, entretanto, os velhotes explicavam como é que se faziam os passos e o Sr. Salvado depois vinha e punha-se a ensaiar os passos primeiro em casa ou num sítio qualquer para depois nos pôr transmitir a dançar. Esse então era assim, de união que havia foi fundamental para o sucesso nessa altura da Orquestra Típica. Sim, porque a união o grupo constituído pela orquestra e pelo rancho, eu acho que era uma amizade sã, que hoje em dia praticamente já nem existe, onde nós passávamos a vida na Orquestra Típica. Aquilo para nós não era... Portanto, falaste aí no Dr. Inés Pinto Lobo, tantas noites que nós passávamos lá em que ele cantava ao Fado de Coimbra, não é? Exato. Ele cantava a canção de Coimbra, mas depois cantávamos as músicas da orquestra, depois cantava... Nós, por exemplo, vinhamos de uma atuação, mesmo que chegássemos às 2 da manhã, ainda ficávamos na orquestra a cantar e a conversas até às 4, 5 da manhã e depois aqui íamos para casa. Agora, daqui são parentes, acho importantíssimo isso que estás a dizer, porque acho que esta cidade até hoje nunca soube reconhecer o valor do Dr. Ernesto Pinto Lobo. Nem do Dr. Ernesto Pinto Lobo. Exatamente, porque assim, foi um trabalho... Porque a orquestra, é preciso não esquecer, que foi criada pela Eugénia Lima. Não é? Mas houve um tempo que depois aquilo acabou por... quase que se perdeu. E o Dr. Lobo é que agarrou naquilo. Exato. Pronto, e fez renascer a orquestra. Exatamente. E eu acho que... Aliás, eu acho que a cidade que lhe deve bastante, porque a Orquestra Típica ainda hoje existe. Está a ser gerida por outras pessoas, mas continua e continua a ter muita gente e muita malta nova. E, portanto, foi um grupo que nunca deixou de existir na cidade. Eu acho que realmente falta aqui uma verdadeira homenagem ao Dr. Ernesto. Porque ele, no fundo, era o que... Até porque ele trabalhou muito para e era o que unia aquela gente toda. Continue. Não é isso, era isso que eu ia dizer, porque ele era o elo de ligação entre novos e velhos e pessoas que faziam a parte da técnica. Portanto, ele conciliava todas as pessoas. Portanto, ali nós não havia... Havia divergências, havia opiniões contrárias, mas isso depois chegava-se a um ponto que ficava tudo sanado. Tudo sanado, tudo corria bem. E quando subia ao palco, tudo corria. Exato, completamente. E depois acabávamos o palco, vinhamos embora, sempre em animação. E essa ligação, que foi muito importante, até porque é preciso não esquecer que a Orquestra Típica começou, se calhar, por ser uma brincadeira, porque ninguém recebia nada, nós éramos todos amadores, quer dizer, amadores, não recebíamos ordenado, portanto íamos para todo o lado, mas é preciso não esquecer que a Orquestra Típica criou muitos bons músicos em Castelo Branco.
Muitos deles, Sim, por exemplo, tinha a sua escola de música também. um dos que, na altura em que eu fazia parte da direção também, mais outras pessoas que ainda hoje somos amigos e aí lidamos todos juntos, mas houve depois um grupo mais novo, de onde saíram grandes músicos que depois foram, a partir da orquestra, foram para o conservatório. Nós temos, por exemplo, um exemplo de um grande maestro que foi formado na orquestra típica, praticamente, que é o Luís Cipriano. Exatamente. Que é reconhecido também internacionalmente. E cá pouca gente fala nele. Em Castelo Branco praticamente ninguém o ele saiu de conhece. Castelo É um Branco para grande Covilhã. maestro. Ele vai para todo o mundo. Exato. E foi um miúdo que cresceu na orquestra típica. Assim como, por exemplo, outros que são maestros e que são músicos e que cresceram na E depois orquestra. aparece também o musical O musical B também cresceu dentro da orquestra típica. Exatamente. Que também foi um grupo que se uniu, pronto. Acabava por ser um grupo musical de música tradicional, mas matemática já com, diferente sim, da com uma música. roupagem mais moderna. Sim, apesar de também se inserir muito na música popular, já tinha arranjos mais contemporâneos e com enquanto a orquestra era mesmo aquela música tradicional da Beira Baixa, e o musical com as mesmas músicas já tinham uma roupagem diferente. Sim. É importante esta nossa conversa, por isso é que isto se chama A Conversa, porque aqui existe conversa. Exato. Porque, de facto, efetivamente, eu acho que é uma coisa... É preciso não esquecer uma coisa, Cristina. Naquela altura, hoje em dia as pessoas nem se apercebem disso, mas a nossa cidade era uma cidade que praticamente não tinha nada. Não tinha... A diversão que agora existe na altura. Exato. E não é isso. E havia aquilo que havia, conseguia... Por exemplo, nessa altura existia a orquestra, o conservatório, que ainda hoje existe também. O Orfeão. Havia o Orfeão. E foi, também, foi a partir de tudo isto até que nasceu a Escola de Artes. Por exemplo, a ESARTE acabou por nascer um bocado por causa do Orfeão, do Conservatório. Exato. Assim como outros. Isto era um polo que acabava por abranger muita coisa. E então, nós éramos uma... Como é que é de explicar? Tínhamos as vivências, as conversas, havia conversa. Hoje em dia isso já nem se passa. A cidade alargou, tem de facto muita coisa, mas aquele espírito de união, de conversas, sei lá, com artistas, com pessoas Sim, comuns... No fundo faziam-se ali muitas tertúlias. Exatamente, eram as tertúlias, eram os encontros com pessoas de todos, quer dizer, todos os quadrantes, todos os setores, que isso gerava conversas super interessantes e com quem nós aprendíamos muito. A orquestra, isso também serviu, a orquestra e o Orfeão, também serviu muito para o desenvolvimento da cidade nesse aspecto. Pronto, a conversa está muito agradável. Eu já cheguei aqui a um ponto que já há muito tempo queria chegar, que era falar no Dr. Ernesto Pinto Lobo. Acho que ainda podemos fazer mais e devemos fazer mais. E outra coisa, agora estás a falar no Dr. Ernesto Pinto Lobo e ainda não falámos aqui, já falámos da rádio. Na rádio, que vai no seguimento, que tu é que me levaste para a rádio. Portanto, ele veio para a orquestra e tu levaste-me para a rádio. Mas nós também levamos o Dr. Ernesto para a rádio. Exatamente. Nós acabamos também por ter lá programas. Aliás, eu, por exemplo, tinha 2 ou 3 programas super interessantes com ele. Um deles, porque como toda a gente sabe, o Dr. Ernesto Pinto Lobo era um aficionado da canção de Coimbra, porque ele estudou em Coimbra, cantava muito bem a canção de Coimbra, e tínhamos um programa dedicado à canção de Coimbra, onde ele me passava, tanto os autores do tempo dele hoje, muito conhecidos. Tínhamos esse programa que passava à noite. Depois tinha um outro que também muito interessante, que tinha a ver com grandes personalidades da Beira Baixa, de Castelo Branco, que lá está. Essa informação toda que ele me passava, isso também me enriqueceu muito. Claro.
portanto, os livros que ele me emprestava, depois íamos para a casa dele fazer aquelas investigações, íamos para a biblioteca. Portanto, tudo isso acabou por formar a pessoa que eu hoje sou também. Portanto, grande influência também daquele espírito de orquestra, o espírito de união que ele decidiu. Exatamente. E que hoje em dia sim, é sim, difícil encontrar-se. Hoje E, aliás, dia, a própria hoje em orquestra já dia não tem não esse se espírito. encontra. É muito Pois. difícil. Muito difícil. Esse espírito de união, de partilha, sem fazermos nada por interesse, porque nós queríamos era aprender, absorver aquilo que as pessoas nos ensinavam, sem estarmos à espera de mais nada. Era Nada em aprender, troca. absorver tudo o que nos ensinavam e, com isso, enriquecermos a nós mesmos. E esse espírito perdeu-se. Bom, a conversa está muito interessante. João, nós prometemos, iremos ao teu ateliê um dia destes para falar melhor. Agora foi uma conversa quase que intimista entre mim e a Salete. Pois. Recordar também umas memórias e, sobretudo, falar da orquestra típica e do Dr. Ernesto Interloco, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Olha, para mim também foi muito agradável este bocado de conversa. Obrigada pela vossa presença. E agradecer E à pronto. Beira Baixa TV. Sim, Exatamente. nós estamos Eu cá agora para isso. aproveito, já agora que trouxemos aqui uma coisa que o João fez durante uma das filmagens que a Beira Baixa TV fez portanto, nos eventos que se fazem nas freguesias e nessas coisas. Portanto, numa dessas gravações, o João fez aqui um molde, fez aqui um São João, que na altura não entregámos logo porque isto ainda estava em cru. Sim, Agora já foi ao forno, já foi a alta temperatura. Pronto. E então, em nome da Beira em nome do ateliê para a Beira obrigada, Baixa a Beira Baixa TV, TV agradece. Também é entrega. para estas coisas que nós cá estamos. Exatamente. Para divulgar aquilo que é nosso. Obrigada, Cristina. Obrigada a nós por terem acedido a este convite. E pronto, a conversa é com mais cerejas. Nós estivemos aqui à conversa este tempo todo. Conto consigo um dia destes, aqui na Beira Baixa TV, para mais conversas.